Queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre querido possa encontrar acolhida nos nossos corações. No livro Roteiro, Emmanuel faz um trabalho muito interessante de apresentar para nós uma série de lições importantes. E ele, quando na lição de número 13, apresenta a mensagem cristã, ele depois disso usa 8 lições para falar e mostrar para a gente como o Evangelho de Jesus, ao longo desses 2000 anos, tem mudado a vida no planeta Terra. Então são 8 lições importantes e hoje nós vamos falar da última delas, referenciando o Evangelho e a ação do Evangelho entre nós. A lição de hoje chama Evangelho e Educação. Depois disso, ele começa a falar, então, das coisas mais recentes e apresenta para nós o Espiritismo. E segue várias lições, fazendo comentários a respeito. Então, vamos na lição de hoje, Evangelho e Educação. Ele começa dizendo o seguinte: quando o Mestre confiou ao mundo a divina mensagem da Boa Nova, a Terra, sem dúvida, não se achava desprovida de sólida cultura. Quer dizer, Jesus aproveitou o momento adequado para vir entre nós trazer essas lições, no momento em que a Terra já tinha bastante cultura. Vamos ver isso. Na Grécia, as artes haviam atingido luminosa culminância, e em Roma, bibliotecas preciosas circulavam por toda parte, divulgando a política e a ciência, a filosofia e a religião. Os escritores possuíam corpos de copistas especializados e professores eméritos conservavam tradições e ensinamentos, preservando o tesouro da inteligência. É muito interessante, quando a gente tem a oportunidade de ver algumas das obras de arte feitas nessa época, a gente fica realmente impressionado, não é? Quando a gente vai em Atenas, por exemplo, quem já teve a oportunidade de fazer isso, fica impressionado com a qualidade das esculturas que aqueles artistas faziam naquela época, antes de Jesus. Com uma precisão impressionante, pegar uma pedra bruta de mármore e esculpir ali o rosto com a expressão de uma pessoa construindo uma estátua, era coisa impressionante, que dificilmente a gente encontra hoje gente fazendo isso. Porque nós hoje fazemos tudo com moldes, né? E com a impressora de 3D agora, ninguém faz coisa nenhuma, a máquina faz tudo. E a gente está deixando de cultivar a arte, porque a tecnologia passou na nossa frente. É muito impressionante isso. Qualquer obra de arte que a gente olha da antiguidade, a gente fica realmente muito impressionado. Prosperava a instrução em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. E aqui a gente já fica claro, né, a distinção entre instrução e educação. O cativeiro consagrado por lei era flagelo comum. A mulher aviltada, em quase todas as regiões, recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos. Homens de consciência enobrecida, por infelicidade financeira ou por questiúnculas de raça, eram assinalados a ferro candente e submetidos à penosa servidão, anotados como animais. Os pais podiam vender os filhos. Era razoável
cegar os vencidos e aproveitá-los em serviços domésticos. As crianças fracas eram quase sempre punidas com a morte. Enfermos eram sentenciados ao abandono. As mulheres infelizes podiam ser apedrejadas com o beneplácito da justiça. Os mutilados deviam perecer nos campos de luta, categorizados à conta de carne inútil. Qualquer tirano desfrutava o direito de reduzir os governados à extrema penúria, sem ser incomodado por ninguém. Feras devoravam homens vivos nos espetáculos e divertimentos públicos, com aplauso geral. Rara festividade do povo que transcorria sem vasta efusão de sangue humano, como impositivo natural dos costumes. O círculo máximo de Roma cabia 500.000 pessoas. As corridas de bigas e depois os espetáculos das feras com os escravos, com os gladiadores, eram assistidos por uma quantidade imensa de pessoas. Parece nosso campo de futebol hoje. Rara festividade do povo, então, que transcorria sem vasta efusão de sangue humano como impositivo natural dos costumes. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. Cultura já tinha, mas o sentimento era desprezado, porque era o sentimento do egoísmo, do mais forte, daquele que podia mais, daquele que decidia sobre, porque a gente não tinha na época sequer aonde recorrer, o povo não tinha aonde procurar. Condenado ao supremo sacrifício, sem reclamar e rogando perdão celeste para aqueles que o resgatavam e feriam, instila no ânimo dos seguidores novas disposições espirituais. Quer dizer, foi preciso que a humanidade sacrificasse o espírito mais puro que veio à Terra, para a gente aprender que não se deve fazer isso. Porque é um barbarismo extremamente injusto, covarde, violento, e ainda característica de inferioridade animalesca do ser humano. Iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço dos semelhantes. Simão Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes e infortunados. O Estado não fazia isso. Em Jerusalém, os leprosos eram expulsos da cidade. Não tinham direito sequer de entrar para usar uma fonte ou pedir algum alimento, impossibilitados de trabalhar que se encontravam, porque ninguém lhes dava serviço por causa da doença. Instituem-se casas de socorro para os necessitados e escola de evangelização para o espírito popular. Começa tudo isso com Jesus, com os evangelistas e os apóstolos, que difundiram não só o conhecimento que Jesus deixou, mas também deram exemplo de amor ao semelhante. Pouco a pouco, altera-se a paisagem social no curso dos séculos. Dilacerados e atormentados, entregues ao supremo sacrifício nas demonstrações sanguinolentas dos tribunais e das praças públicas, ou trancafiados nas prisões,
Os aprendizes do Evangelho ensinam a compaixão e a solidariedade, a bondade e o amor, a fortaleza moral e a esperança. Há grupos de servidores que se devotam ao trabalho remunerado para a libertação de numerosos cativos. Senhores da fortuna e da terra, tocados nas fibras mais íntimas, devolvem escravos ao mundo livre. Doentes encontram remédio, mendigos acham teto, desesperados se reconfortam, órfãos são recebidos no lar. Nova mentalidade surge na terra. O coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras, e sob a inspiração do Mestre crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria, exclamando felizes: meu irmão. E é o que nós fazemos aqui, meus queridos irmãos. Estamos reunidos em torno desse valor deixado por Jesus há 2000 anos. 2000 anos, 20 séculos. 20 séculos que comungamos com as verdades espirituais trazidas por Jesus, o nosso diretor espiritual, aquele que organiza, disciplina, utilizando as leis da natureza feitas por Deus, todos os processos do nosso planeta há 4,6 bilhões de anos, porque ele assume a tarefa de conduzir o nosso planeta na sua formação, na formação do sistema planetário solar, que se estabelece como um sistema planetário inicial, já com os planetas delineados todos, há 4,6 bilhões de anos atrás. O nosso Sol tem 5 bilhões de anos, formado pela condensação gravitacional de uma matéria cósmica, uma nebulosa, chamado hoje pelos cientistas, pelos astrônomos, de nebulosa solar, no processo de aglutinação dessa matéria cósmica, formado pelas explosões de outras estrelas mais velhas. Estrutura como um sistema planetário sob o comando de mentes e corações poderosíssimos, do qual Jesus faz parte, como espírito superior que é, porque evoluído como nós estamos indo, em sistemas planetários mais antigos ainda. Porque a criação divina não tem privilégios. Jesus não é um espírito privilegiado, ele é o nosso irmão mais velho. Esse espírito, trabalhando o planeta, trazendo a vida para ele, organizando todas as estruturas necessárias para que o planeta pudesse, no futuro, abrigar a vida humana, ou o princípio inteligente adquirido, a consciência da própria individualidade, espíritos como somos, organiza tudo isso, prepara todos os processos da evolução, dá ao homem primitivo os recursos para progredir, até chegar a uma fase de entendimento no mundo de provas e expiações agora, conscientes da própria responsabilidade, adquiridos a cultura,
que a sociedade humana representa 2000 anos atrás, Ele decide vir para estar conosco pessoalmente e nasce entre nós para dar os padrões de uma vida futura, profunda, com as lições do seu esclarecimento e do seu exemplo, para que a humanidade pudesse deixar de ser tão animalizada para se tornar criaturas civilizadas e depois criaturas verdadeiramente humanas, transformando o nosso mundo num mundo de alegria, de felicidade, de convivência respeitosa, fraterna, colaboradora, como a gente ainda não tem. Mas não tem não por falta dos recursos e dos esclarecimentos, porque esses nós já temos, e sim por falta de coragem nossa, de assumirmos a nossa posição de construtores, não de desejosos de um mundo melhor, mas de construtores de um mundo melhor. Porque ele não será dado a nós de graça, porque nós temos que merecer esse mundo, e para merecer esse mundo nós temos que construí-lo. A gente adora morar na casa que a gente pôde construir. É diferente de comprar uma casa pronta, porque nunca está do nosso jeito. Nós não teremos um mundo melhor se não construí-lo com o nosso esforço. Por isso não basta que a gente dê aos nossos filhos instrução. É preciso que a gente dê a eles educação. E educação é formação de caráter. Não é conhecimento só. Conhecimento é um ingrediente que faz parte da educação, porque quando a gente compreende, a gente resolve melhor. Mas é preciso que a gente tenha a coragem de lembrar que é preciso formar caráter, que a gente aprenda o respeito ao semelhante, que a gente aprenda que todos somos de fato iguais, temos os mesmos direitos, mas igualmente temos os mesmos deveres. Porque é muito cômodo a gente cobrar os nossos direitos, mas se não exercermos os nossos deveres, essa cobrança é vã, é fútil, é vazia. E é preciso que a gente compreenda isso quanto antes. Os discípulos de Jesus compreenderam isso, e por isso deram a vida pelo mundo melhor. E se não fosse o trabalho de semente, de semeadura, de cultivo que eles fizeram, nós hoje não estaríamos aqui reunidos para aproveitar esses ensinamentos que nos chegaram aparentemente magicamente. Porque imaginem, esses conhecimentos que Jesus nos trouxe, ficou localizado numa província pequena do mundo, num pedacinho da Palestina, nas cidades que eram mínimas. Cafarnaum era uma vila de 3, 4 mil pessoas. A capital da Samaria, os samaritanos, era um povo de pouca gente. Roma, que era a cidade imperial da época, tinha só 1 milhão de habitantes.
Jerusalém era uma cidade pequena, não era grande. Jericó, que era uma cidade próxima de negócios, tinha 10.000 pessoas. Como é possível, é inimaginável na nossa cabeça, que uma instrução espiritual trazida por Jesus e exemplificada por Ele, pudesse germinar uma cultura espiritual que tomou conta do planeta, sem recursos da internet, sem recursos da imprensa, sem recursos das escolas, porque só iam para as escolas os filhos de ricos, que não tinham escolas, tinham professores em suas casas. Imagine, sem essa cultura do passar adiante o conhecimento, nós temos conosco a preciosidade dos ensinamentos de Jesus, que nós ainda não temos a coragem de ler por nossa própria conta. Porque sequer a gente é capaz de abrir o Novo Testamento e ler os ensinamentos de Jesus. A gente deixa para outros fazerem para a gente. É adorável assistir uma palestra que alguém nos conte isso. Mas se estiver falando bobagem, a gente vai engolir, porque a gente não sabe de fato. A gente não estudou por conta própria, não sabe sequer avaliar se o Otacílio está falando verdade ou mentira. Quanta bobagem a gente ouve das pessoas, mas Jesus falou isso. Você vai lá, procura no Novo Testamento, não tem nada daquilo. Foi outro Jesus, né? Porque Jesus agora tem muitos. Enfim, esses ensinamentos têm que ser tomados como produtores de caráter, capaz de modificar a estrutura de comportamento nossa. Porque senão é só cultura, é só biblioteca, é só pintura, escultura. São lindos quadros de Jesus, as pinturas dos santos e anjos. Quantos pintores famosos não nasceram entre nós e pintaram todas essas paisagens imaginadas do Evangelho. A gente vê a Europa cheia, todos os museus da Europa estão cheios disso. Mas isso não mudou ninguém. O que muda é o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, a convicção que se cria da nossa realidade espiritual, para que nós passemos a viver como espíritos imortais, esquecendo que somos homens e mulheres. Porque homens e mulheres é um estado transitório, e o espírito é para sempre. Formação de caráter, educação é formação de valores espirituais para toda a eternidade. Se não entendermos a educação dessa maneira, nossas escolas não passarão de ser apenas produtores de instrução. E com instrução nós construímos bomba atômica para matar 100.000 pessoas de uma vez. Nas primeiras experiências da bomba atômica, Hiroshima e depois Nagasaki foram arrasadas. 100.000 pessoas de uma vez morreram, foram derretidas pelo calor imenso produzido, pela inteligência humana que descobriu no átomo uma fonte poderosa de energia. Mas não era para isso que a inteligência foi dada. Foi para construir, não para destruir. Hoje,
nós fazemos guerras inteligentíssimas. Um drone comandado por uma pessoa que está totalmente protegida é capaz de destruir um ambiente porque leva bombas poderosas e certeiras. O erro previsto é de 1 metro no lançamento de uma bomba por um drone. Quer dizer, mata, se jogar numa pessoa, não há erro. E é assim que esse presidente americano se vangloria de ter matado alguém do Irã, que acha que é um terrorista. E Jesus ensina: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Há uma diferença de comportamento radical entre essas duas posições. Mas não é ele, somos todos nós da humanidade, porque ele é apenas alguém que foi posto lá pelo povo de lá. Do mesmo jeito que nós pomos os nossos dirigentes aqui com o nosso próprio capacidade de escolha. Mas se nós não nos tornarmos melhores, se não aproveitarmos os ensinamentos de Jesus para a nossa autoeducação, não há mundo melhor. Não haverá mundo melhor. Porque antes disso, nós nos destruiremos. E ficaremos à mercê da nossa própria sorte, ou da nossa própria atitude equivocada de autodestruição. Porque nós temos bombas nucleares para destruir a vida na Terra. A bomba de Hiroshima tinha 20 quilotons. Nós temos bomba de centenas de megatons. Mega é 1000 vezes mais do que quilo. Quilo é 1000. 1 quiloton significa 1 tonelada de dinamite. A bomba de Hiroshima era equivalente a 20.000 quilos de dinamite. Destruiu 100.000 pessoas de uma vez. Imagine uma bomba de megaton. 1 milhão de quilos de dinamite. Nós não temos uma dessas bombas, temos centenas delas, armazenadas nos Estados Unidos, na Ucrânia, na Rússia, na Índia, na China. O coreano quer, o iraniano quer, porque acham que se não tiver, não se defenderão. E não há defesa, porque se a gente estourar essas bombas, independentemente da onde a gente estiver, seremos afetados pela radiação. A vida deixará de existir na Terra por alguns milhares de anos. E para onde nós iremos como espíritos? Porque vai destruir o nosso corpo. E a nossa alma, o nosso eu, o nosso ser, que somos imortais? Iremos para onde? Para lugar nenhum. Ficaremos aqui sofrendo as consequências da estupidez humana. E se a gente já tinha parado de falar em guerra nuclear, agora começou de novo, pela insanidade dos governantes dos diversos países do nosso planeta, porque ainda não entenderam. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A mensagem de 2000 anos conosco, de lições preciosas que vêm paulatinamente tentando melhorar a sociedade humana. Mas ainda estamos longe disso.
Porque sequer sabemos respeitar o direito alheio com o nosso telefone celular. A gente acha que nós temos o direito de usar o nosso telefone celular onde a gente estiver, que se dane os outros. Simples, mixaria, pouca coisa, mas é assim. Nós ainda não sabemos respeitar o direito alheio no trânsito, na rua, dentro dos supermercados, no cotidiano da nossa vida, dentro do lar. Ah, quanta violência, quanto desentendimento, quanta agressividade ainda existe dentro dos lares. Quantos de nós nos maltratamos uns aos outros pela nossa falta de educação espiritual? Quantas vezes falamos para uma pessoa querida nossa, não enche, vai te catar. Filhos de 15, 16 anos mandando os pais ir para aquele lugar. E professores também. Hoje é difícil ser professor, muito difícil. Porque se os filhos não aprenderam educadamente a respeitar os pais, vão respeitar professores? De jeito nenhum. Os professores, se pudessem, deixavam de ser. Porque é muito difícil dar aula para a juventude hoje. Eu tenho netos, estou vendo isso acontecer. O desrespeito completo pela posição do pai e da mãe que lhe deram a vida, cuidaram deles desde a infância, das doenças, das infecções, das dores de barriga, de todos os problemas que tiveram, perderam noites de sono cuidando, para depois chegar na adolescência, ouvir um filho dizer, vai te catar. Eu estou simplificando a fala, porque é muito pior do que isso. Que educação! Mas põe na melhor escola. Na escola mais cara, mais bem paga, onde é mais difícil uma pessoa simples e humilde entrar. E a gente acha que isso é educação. Isso não é educação. Isso é apenas instrução. Que nada tem a ver com conduta de comportamento. Porque educação é formação de caráter. Evangelho e educação significa buscar a educação espiritual, que nos modifica para sempre, que nos torna um espírito melhor, mais carinhoso, mais fraterno, mais amigo, mais dedicado ao bem comum. Se a religião não nos ajudar a adquirir isso, ela não serve para nada, ela é uma farsa, é um engano, é uma aparência, como tem sido até então. Porque em nome das religiões, nós já estudamos isso por aqui nesse livro, foram feitas guerras e mais guerras de extermínio. E ainda existem as incompreensões religiosas por toda parte. Ora, se a religião tem o papel de ligar o homem a Deus, e se Deus é o Criador único de todos nós, nos tornando como consequência irmãos uns dos outros, como podemos fazer diferença? Que sentido faz isso? É insensatez, produto do orgulho, do egoísmo, da vaidade do ser humano, que o espírito que cresce e busca a evolução espiritual deve combater em si mesmo.
deixar de ser orgulhoso, deixar de ser egoísta, deixar de ser vaidoso. Nós não valemos pela nossa aparência, nós valemos pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Jesus deixa isso claro. Conhece-se a árvore pelo fruto. E qual é o fruto que o ser humano oferece? Senão o que ele sente, o que ele pensa e o que ele faz. Então seremos conhecidos por isso. É esse o ensinamento de Jesus para nós. Se alguém te obrigar a andar a 1000 passos, ande com ele mais 1000. Se alguém te roubar a capa, dê-lhe também a túnica. Se alguém te pedir emprestado, não se preocupe em querer de volta. Ame. Aprendesse que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. É outra realidade, é outro significado. Isso vale quando a gente compreende a realidade espiritual, porque orar pelo inimigo é fazer com que ele, espírito imortal, tanto quanto eu, melhore e ao invés de ser meu inimigo, se torne meu amigo para sempre, porque somos imortais. Não faz sentido humano, porque do ponto de vista humano, a nossa vida se resume a 50, 60 anos, então é melhor ficar longe dos inimigos. Muda para outra cidade para não ter inimigo. Próximo se fez inimigo aqui. Mas isso não resolve o problema do espírito imortal. Porque sendo imortal, vai encontrar de novo. E se for inimigo, vai encontrar na próxima encarnação, porque vai ter que nascer junto. Para ser irmão um do outro. Porque somos filhos do mesmo Criador. São essas lições do Evangelho. São esses ensinamentos que têm que modificar o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa atitude, o nosso sentimento. E eu digo para vocês com toda a sinceridade, não é fácil fazer isso, porque para fazer isso a gente precisa renunciar a si mesmo. E a gente é egoísta profundo ainda, incapaz de renunciar a si mesmo. E é um ensinamento que Jesus nos dá. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome da sua cruz e segue-me. Esses ensinamentos só têm sentido espiritual. Para o homem, não vale. Porque o homem pensa com 60 anos de vida. Ele não pensa para sempre. Para ele é melhor levar vantagem na vida. A qualquer preço. Como a grande maioria das pessoas fazem ainda. Se nós fôssemos uma sociedade boa, nós não precisaríamos nem de juiz, nem de polícia. Juiz e polícia a existência de juiz e polícia é um atestado de incompetência social. Porque se a gente soubesse respeitar o semelhante, não teria razão nenhuma de existir polícia. Nós tornamos a nossa sociedade e oferecemos para irmãos nossos um trabalho de polícia que nós não queremos para nós. Mas a gente quer que a polícia resolva as nossas picuinhas. Porque a gente não sabe resolvê-las
como deveria resolver, como verdadeiros irmãos, que deveríamos ser. Não fazemos isso sequer dentro do nosso lar. Somos capazes de ficar de cara virada para um irmão, para um parente, para um pai, para uma mãe, por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Com minha irmã, com meu irmão, não falo mais. É comum isso em várias famílias. Como é possível isso depois de 2000 anos de conhecimento do Evangelho? Olha como estamos atrasados. Será que vamos precisar de mais 2000 anos para nos corrigirmos? Evangelho e educação significa isto: conhecermos esses ensinamentos que são espirituais, que são para a nossa posteridade, que é para o nosso futuro, que é para o nosso bem, e colocá-los já no nosso cotidiano da vida como um processo de autocontrole, de autoeducação, de exercício de melhoria de nós mesmos. Ninguém vai melhorar o outro, professor nenhum ensina para o aluno que não quer aprender. O professor é um ajudante do aprendizado. Os pais são ajudantes da educação. Mas se o indivíduo não quiser, ele não tem. Uma vez, junto com um companheiro daqui de Araraquara, fui visitar o presídio daqui de Araraquara. Tínhamos um trabalho que era feito dentro do presídio, uma vez por mês, num sábado à tarde. Íamos lá, tínhamos que passar por todo o processo de segurança, entrávamos, abriam-se portas de grades, e a gente era encaminhado para uma sala de aula dentro do presídio. E aí esperávamos, e cada um dos detentos, ou internos, como eles preferiam dizer, lá dentro do presídio, iam sendo liberados individualmente para ir para a mesma sala. E aqueles que queriam ir. E aqueles que não só queriam ir, mas também tiveram um comportamento adequado para que a direção do presídio permitisse que fosse. E não éramos só os espíritas que fazíamos isso, protestantes, católicos, diversas religiões. Sentado na sala, esperando, veio um desses internos, sentou do meu lado e me disse, começou a conversar comigo: você acha que tem solução para mim? E eu falei: por que você está dizendo isso? Não, porque eu sou de uma família boa. O meu pai e minha mãe são espíritas. E nos deram, a mim e aos meus irmãos, uma educação muito boa. Nos ensinaram várias coisas. Meus irmãos todos estão bem, estudaram, formaram. Mas eu desde cedo não aceitei muito nada daquilo que eles me falavam. E com 12 anos, comecei a usar droga. Eu não sei porquê, mas ele soltou o coração dele para mim. Com 12 anos eu comecei a usar droga. Com 15 anos eu descobri que usar droga era uma estupidez, melhor era vender, porque a gente ganhava dinheiro. E virei traficante. Tenho 25, 26 anos, não me lembro exatamente, era um jovem ainda, e estou preso por tráfico de drogas. Você acha que tem solução para a minha vida? Olha, que proposta, que questionamento.
Aí eu disse para ele, como você é um homem feliz? Ele assustou logo. Você devia entender como a bondade divina está cuidando de você. Se você estivesse lá fora, o que você estaria fazendo? Traficando. Que bom que você está aqui dentro. Olha, meu irmão, se você entende que você já é um espírito imortal, porque você aprendeu isso na sua casa, com seus pais, você devia entender que a bondade divina te colocou num lugar onde a educação te foi oferecida, desde a infância. Você, como espírito rebelde, não quis, não aceitou, mas não deixou de ser permeado por esses ensinamentos, porque senão você não estaria me perguntando hoje se tem solução para você. Então foi dado a você recursos para você ser uma pessoa melhor. Você se rebelou com 12 anos, não quis. Deus bondosamente deixou você livre para fazer as coisas. Chegou um ponto que era preciso te dar uma nova oportunidade. Te prenderam, te puseram na cadeia. Porque aqui dentro você não faz coisa errada. Então você tem tempo de pensar em você mesmo e perguntar se não tem jeito para você. É claro que tem. Porque se não tivesse, você estava lá fora ainda fazendo coisa errada. Mas depende de você, com todos esses recursos que você recebeu, você não fez mudança nenhuma em você. Se seus irmãos estão bem, porque fizeram e aproveitaram isso, você devia se inspirar neles. Você está aqui dentro. Quanto tempo você vai ficar aqui? 5 anos. Você tem uma biblioteca espírita aqui dentro, não tem? Tenho. Pois trate de estudar, de ler, de devorar esses ensinamentos. E mude. Você tem tudo para mudar você. Você tem jeito, mas quem tem que dar jeito em você é você mesmo. Porque as condições para isso você já recebeu todas. Não sei o que aconteceu com ele, mas é assim que acontece conosco. Nós nascemos num lar que Deus nos deu como condições para a gente começar a vida de novo, num processo reencarnatório, esquecidos do passado, para a gente escrever uma página nova, com os valores da educação que os nossos pais nos dão. Nós não nascemos aqui para levar vantagem no mundo, para ser homens de sucesso, mulheres de sucesso, porque o nosso sucesso é outro. O que adianta você ter um sucesso temporário e perder a sua oportunidade de crescimento espiritual? Porque todo sucesso da terra é transitório. O grande cabeça virou cabeça grande. Eu já contei essa história aqui. Era um advogado maravilhoso, grande cabeça. Mas só usou do conhecimento da advocacia e da habilidade que tinha de julgar com as palavras e com as leis para tirar vantagem pessoal. Desencarna com as vantagens do mundo e chega no mundo espiritual sem vantagem nenhuma, porque não construiu valores espirituais. Reencarna numa favela do Rio de Janeiro, com hidrocefalia, de grande cabeça, agora era cabeça grande, para acertar as contas da consciência dele consigo próprio. Nós estamos nascidos de novo na terra, somos espíritos imortais, para aproveitar a educação espiritual que nos chega, para sermos criaturas melhores para sempre. Não só no momento, para sempre, para sermos espíritos felizes.
tranquilos, equilibrados, prontos para aprender tudo da criação divina, para conhecer esse universo fantástico que nós, na nossa pequenez humana, avaliamos como tendo 3 trilhões de galáxias, semelhantes à galáxia nossa da Via Láctea, que tem da ordem de 100 a 200 bilhões de estrelas. Hoje descobrimos que a maioria dessas estrelas tem sistemas planetários. Portanto, irmãos nossos por aí afora, que nós podemos conhecer, porque a grandiosidade de Deus está construída para o nosso conhecimento, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. As leis espirituais que nos governam foram feitas com amor, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, não para o nosso sofrimento. O sofrimento é construído por nós mesmos, porque equivocamos nas nossas atitudes. É preciso estudar o Evangelho de Jesus com carinho, com cuidado, com atenção, para transformarmos o nosso eu no espírito radiante, luminoso que devemos ser. Que Deus nos dê força para isso. Muito obrigado pela paciência de vocês.